Muito bem. Última pergunta, Cacai. 10 anos de Lava Jato. Muitos comentários, muitas análises. Eu sei que você já falou muito sobre isso, inclusive aqui no programa, mas, enfim, à luz, né, dessas novas revelações, da tentativa de golpe, qual a leitura que você faz hoje de 10 anos da Lava Jato? Olha, eu sempre digo, e disse isso desde lá de trás, eu comecei a correr o Brasil enfrentando a Lava Jato em setembro de 2014. Ela começou em 17 de março, quando eu vi que aqui era um grupo político com o objetivo de atingir ao poder. Sem escrúpulo, completamente sem escrúpulo, com um grande esquema de marketing. Indigentes intelectuais, despreparados na matéria jurídica, mas com um grande esquema de marketing. Eu sempre disse que nós tínhamos que fazer esse enfrentamento em todos os lados, que demoraríamos ganhar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem o tempo da imprensa, não tem o tempo da sociedade. Ganhamos. Eu diria que o processo penal democrático e a Constituição ganhou desse grupo. Ainda tem muito o que fazer. Agora vai sair, provavelmente dentro de 10 dias e tal, um relatório que foi feito pela Polícia Federal para o CNJ sobre a 13ª Vara e sobre a Lava Jato. Ao que me consta, vai ser avassalador. Porque, veja bem, quando tiraram o ato da 13ª Vara, porque ele disse a frase que tirou ele de lá, ele disse, eu vou abrir os porões da 13ª Vara. O primeiro caso que ele pegou foi do Tony Garcia, um empresário. Já causou um barulho no país. Tem que abrir todos. Eles estão hoje desmoralizados, completamente desmoralizados, mas tem que ter responsabilização, inclusive criminal, sobre essas pessoas que o Supremo Tribunal disse que corromperam o sistema de justiça. Essa semana eu recebi uma mensagem de um ex-senador que me emocionou, para ser sincero. Ele dizendo que, sobre um determinado artigo que eu escrevi, ele dizendo que quando eles estavam presos em Curitiba, que às vezes eles se reuniam lá no determinado local, posto 6, lugar 6, que ele falou, e que ouviam minhas falas, mandavam para eles minhas gravações, meus debates, e liam meus artigos em conjunto, e que aquilo dava esperança para eles, porque eles sabiam que do lado de fora tínhamos um grupo que estava apontando os excessos criminosos da Operação Lava Jato. Então, isso é reconfortante de ver. Ontem foram 10 dias. Eu participei da Lava Jato desde o primeiro dia 17 de março de 2000, de 10 anos atrás, quando fizeram a busca e apreensão no posto, que tinha uma Lava Jato, por isso o nome, me chamaram para advogar, e eu fui advogar depois para o Alberto Youssef. Tive 30 e tantos clientes ali. A Lava Jato fez muito mal para o país. 180 bilhões deixaram de ser investidos, banalizou a prisão, estupraram o Instituto da Delação, quebraram poderosos empresas brasileiras de setores. Não tinha que fazer o combate à corrupção? Claro, prende o diretor, prende quem tem responsabilidade, não da maneira que fizeram. Aquilo foi um instrumento para conseguir atingir o poder. Não deixa nenhum legado, nenhum legado. E nós não podemos achar que a Lava Jato acabou. Eu digo sempre isso. É necessário continuar a ter uma investigação para apurar as responsabilidades. Acho que esse relatório que sai do CNJ agora é muito positivo, porque você já tem o Deltan foi cassado e está inelegível. O Moro deve ser cassado. A senadora Selma foi cassada e está inelegível. Mas é muito pouco. Tem que apurar a responsabilidade realmente que essas pessoas fizeram. E esse dinheiro, para onde foi? Essa enorme quantidade de dinheiro que eles estavam fazendo dentro de uma fundação para poder dominar o país. Essa que é a verdade. Eles são os responsáveis diretos pela existência do Bolsonaro, que prenderam o principal opositor, o Lula, e aí você tem um caso clássico de corrupção, onde um ministro, um juiz, prende o opositor e aceita ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. No entanto, com tudo isso, com toda a força da grande mídia, nós ainda os derrotamos. Derrotamos nas 10 medidas, derrotamos no pacote anticrime. Eu me lembro que quando o Moro apresentou o pacote anticrime, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, ele conseguiu fazer um grupo de trabalho de 17 deputados, 12 deles se reuniam na minha casa durante um ano. Eu chamei 3 ou 4 advogados criminais para dissecar esse pacote anticrime e nós enxugamos e derrotamos o Moro na Câmara. Eu digo derrotamos porque eu participei de reuniões durante um ano na minha casa. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que chama Bloco do Cacai, era aparelho do Cacai, ele mudou para Bloco.
Então, nós temos uma história interessante nesses 10 anos. Sofrida, muita gente sofreu, a economia sofreu, o número de emprego foi realmente avassalador, o que perdeu de emprego, mas eu acho que a democracia resistiu, o processo penal democrático resistiu, e agora nós não podemos deixar de cobrar que haja uma continuidade na investigação dos crimes cometidos pela República de Curitiba.